Boa noite, meus amigos. Nós estamos começando agora a nossa reunião na Amarce Virtual. Hoje, sexta-feira, a sala Allan Kardec. E nós temos como palestrante o nosso amigo Cleiton Ari Domingos. Vamos orar primeiro e depois a gente continua. Muito bem, boa noite. Nós agora estamos começando a nossa reunião da Amarce Virtual das sextas-feiras, Sala Allan Kardec. Nós estamos agora com o nosso amigo Cleiton Ari Domingos, que vai falar sobre morrer e agora a vida depois da morte. Vamos lá, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que o pessoal está com o som aberto, viu, Djalma? Tem que fechar porque dá microfonia. O seu som está fechado agora. Não, mas você tem que fechar dos participantes. Eu não sei como. Ah, você vai lá em participantes, mute all. E aí depois você libera o meu. Participantes, desative o som de todos. Pronto. Agora ativa o meu. Cadê você, Cleiton? Eu botei você como co-anfitrião, pode clicar. Ah, deixa eu tirar. Pronto. Pronto. Agora está me ouvindo, né? Então pronto, Tá. maravilha. Que tema, né, que eu escolhi? Eu já quase morri na hora que eu entrei, né? Porque eu fui conectar meu notebook aqui, que já foi, coitadinho, já foi recriminado por não ser um Mac. E aí quase que eu já morri, já fui embora. Mas aí estou fazendo pelo celular. Eu acho que todo mundo consegue me enxergar aí bem, né? Tá, E me ouvir também. bem. Apesar da tela ser pequena, nós estamos... Pronto. Mas então, eu escolhi esse tema aí, morri e agora? A vida após a morte, né? E eu acho que é um tema assim que traz muita curiosidade, né, para todo mundo, principalmente para mim que tenho esse desejo, né, de sempre assim há muito tempo de querer saber como é essa questão após a nossa morte aqui nesse plano onde nós estamos.
Mas eu acho que para a gente chegar nesse, né, para a gente poder desenvolver esse tema, eu acho que é muito importante a gente compreender como a morte vem sendo, né, na minha opinião, sendo construída ao longo do nosso desenvolvimento aqui nesse planeta, né, aqui na Terra. Então, eu fui fazer uma pesquisa e aí eu vou trazer um pouquinho para vocês de como que a gente pode enxergar de uma forma melhor essa essa construção. Então, eu fui lá atrás, bem lá no início, bem lá no começo, na época dos Homo sapiens, né? Dos como é que fala? Neandertais. Isso, Neandertais. Pronto, você já me corrigiu aí. E aí, em algum determinado momento, aí nesse ponto da história, alguém dessa época teve uma curiosidade em saber, né, como seria essa questão da morte. Então, eles adotaram nesse tempo aí, nas pesquisas que a gente faz, eles passaram a fazer o sepultamento desses corpos. E a partir do momento, então, que eles adotam esse sistema de sepultamento, eles criam aí, então, essa questão do céu, né, e da terra. Então, isso, historicamente, a gente tem até as provas, né, das ossadas, enfim, que são encontradas até hoje, e a maneira como esses corpos eram enterrados, né? Geralmente, quando se iniciou esse processo, eles enterravam essas pessoas com o corpo virado para o leste, porque eles acreditavam que tinha que estar próximo aí da visão do sol, né? E também sempre numa posição fetal, né? Para estarem ali protegidos. E aí, a partir desse momento, eu compreendo, então, que começou a se criar aí um sistema de crenças, digamos assim, né? Para onde esses corpos iriam, enfim, tudo. Então, eles começaram a criar a divindade aí, do sol, da lua, né? Dos deuses, cultuar os deuses. E tudo isso vem se desenvolvendo, né? Ao longo do tempo. E aí vem sempre numa crescente. Aí, passando essa época aí, né? Do Homo sapiens, a gente vem para o período da agricultura, né? Que é o período neolítico, ali por volta de 2.500 a 7.000 antes de Cristo. Então, nessa época, quando começa a se desenvolver essa questão da colheita, da agricultura, também é onde começa a se desenvolver aí os núcleos familiares, né? A constituição da família, enfim, né? Da maneira mais ou menos como a gente vive hoje, né? Da relação do homem com a mulher, com, né, os filhos, enfim. E aí também eles vão cultuando, né? A fertilidade, que é através da colheita, né? Dos deuses, enfim, tudo isso. E aí a gente vem evoluindo sempre essa questão da morte de uma maneira que possa se trazer o que fazer com o nosso corpo após o desencarne, digamos assim. E aí eu estou fazendo só assim uma coisa bem resumida, rápida, para a gente poder chegar e ter uma análise de tudo isso. E depois a gente vem para a época do Egito, né? E os egípcios já vinham já com uma outra visão, né? Que eu acho até interessante que na morte lá, né? Eles tinham aquele julgamento, né? Pelos 42 juízes. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade alguma vez ou não de ler, né? Sobre isso. As 42 negativas que nós tínhamos que fazer. E tinha todo um ritual aí do Egito que a gente passava. Então, vinha essas perguntas, aí você ia para o julgamento. Se você passasse pelas 42 perguntas, você tinha que depois pesar o seu coração, ele tinha que ser mais leve que uma pena, né? Que uma pluma. E também tinha, e aqueles que tinham riqueza para entregar ali no final, eles podiam seguir, então, lá para esse outro plano, onde eles viveriam aí felizes para sempre, caçando com muita abundância, né, da natureza e tudo isso. E quem não passasse era devorado lá por um pequeno bichinho que tinha lá na época do Egito. E aí isso vem cada vez mais, então, trazendo uma preocupação, né, das pessoas que aqui viviam
com essa relação com a morte, né? Então, no Egito, então, tinha a jornada, né, dos mortos, né? Anubis vinha, buscava a alma do indivíduo, aí levava, né, entrega para ele o livro dos mortos, aí depois era feito o processo de mumificação do corpo, e aí a alma viajava, né, pela região dos mortos, e aí depois era proclamada, então, essa confissão negativa, né, com os 42 juízes, e se tudo isso ele passasse, aí que ele ia poder entrar lá no paraíso, lá onde ele ficaria, então, a eternidade. E passado, então, a época dos egípcios, né, a gente já dá um salto aí na história, e aí que vem os hebreus, né, que são os antecessores aí dos judeus. E aí eles realmente foram, ao longo da história, que durou aí muitos anos, né, isso começou já em 2000 antes de Cristo, que eles foram para Canaã, né, Abrão, aí depois eles saíram de Canaã, foram para outro local, depois eles foram para o Egito, aonde eles foram escravizados, e aí aí Moisés, né, vai e liberta eles lá, e aí eles vão para uma outra terra, e aí nessa época aí, que é interessante da história toda, que essa civilização, essas pessoas, com o sistema de crenças que eles desenvolveram, eles tinham inicialmente um lugar chamado Shel, né? Acho que se pronuncia assim. E nesse local era para onde todos nós íamos, independente de sermos pessoas boas ou ruins. Então todo mundo ia para esse local aí e ficaria lá. E esse Shel não era o céu como nós conhecemos hoje, que é em cima. Esse Shel era embaixo da terra. E aí, algum ponto da história, eu acho que houve aí uma reunião de várias tribos daquela época, eu acho que foram 10 ou 12 tribos, alguma coisa assim. E aí eles começaram, ao longo do tempo, mudar isso. Já não ia mais para o Shel, né, todas as pessoas, só iriam as pessoas que eram boas. Aí depois eles mudaram. Essas pessoas, para elas foi aí permitido a ressurreição, então eles poderiam, né, reencarnar, digamos assim. E as outras não, elas ficariam lá, e aí o Shell já não era mais Shell, já era outro nome. E aí, depois disso, então eu fui pesquisar aí na questão da Bíblia. O que a Bíblia diz aí sobre a morte, né? Então, existem várias passagens na Bíblia que falam sobre a morte. Você tem lá no livro de Coríntios, né? Aonde Paulo escreve, né, para os fiéis que contestavam, né, a possibilidade da ressurreição dos mortos, que eles questionaram sobre isso, e eles falavam se não era possível a ressurreição, como que Jesus tinha, né, ressuscitado lá do mundo dos mortos. E aí o Paulo, acho que meio que deu assim uma enroladinha neles aí, disse que Jesus era diferenciado, que para eles sim era permitido, mas que para nós não era permitido. E foi essa história que veio. Aí depois você tem também na Bíblia o livro de João, né, no capítulo 5, que ele é descrito lá quem pode ressuscitar. E aí ele diz aqui que Jesus diz que ele, né, nesse capítulo aí conta a história que Jesus foi lá e fez aquele milagre de curar o tetraplégico, né, num dia de sábado. E aí os judeus não gostaram, porque sábado você não podia trabalhar nem nada. E aí Jesus falou, não, mas se o meu pai pode fazer, por que eu não posso fazer? E aí a gente já sabe aí mais ou menos o desenrolar dessa história toda aí depois em cima de Jesus, né? Porque esse senhor aí que ele curou, os judeus na época questionaram ele, né? Quem tinha curado, e ele falou que não sabia quem era, mas depois tinha uma festa lá e Jesus apareceu, e aí ele foi e chamou os judeus e falou, olha, foi ele quem me curou. E começou a rolar, então, toda essa perseguição. Mas o que é interessante nessa história toda é, como eu falei no início, é um sistema de crenças que foi aí criado para a gente desde o início da humanidade, né? E que a gente vem vivenciando isso, né? Nós aqui, por sermos espíritas, a gente acredita realmente, né, na vida aí após a morte,
mas para a gente ver o quanto a gente já passou em relação a isso, desde lá do início, né? Acho que assim é que uma das que mais me impressiona realmente é aquela do Egito, principalmente das 42 negativas, que eu até li e falei, não, eu não vou passar nesse teste nunca aqui. Enfim. E aí, depois a gente parte, então, aqui para o livro dos Espíritos, aonde Kardec vai questionando, então, né, sobre isso. Mas antes de chegar aí na parte do livro dos Espíritos, é muito importante a gente compreender uma diferença entre a morte e o desencarne, né? Então, a morte, ela significa aí a extinção da vida física, né? Cessação completa, né? Da nossa vida orgânica. E a desencarnação é o processo de desprendimento aí do nosso corpo, e que esse, infelizmente, para algumas pessoas, né? Não é igual para todos, não existe uma receita de bolo, mas esse daí é o processo que a gente vai passar. Algumas pessoas vão aí ter mais facilidade, né? Outras não vão ter, e aí é o que a gente acaba vivenciando aqui nas mediúnicas, quando a gente faz tudo, porque as pessoas elas ficam realmente presas, né, a esse corpo. Então, esse desencarne, ele é o desprendimento do corpo e das questões emocionais e das questões psicológicas. Enquanto a gente não compreender esse processo e a gente não conseguir se desvincular, né, disso tudo, a gente vai estar preso ali à matéria, vai estar preso ali ao corpo. Por isso que muita gente fala assim que sempre, que não importa quem quer que seja, a gente sempre vai dar uma passadinha nesse umbral aí que é uma questão psíquica nossa, na realidade, né? A gente que vai se auto cobrar, enfim, se auto punir, o que quer que seja, o que eu não concordo, que na minha visão está totalmente errado. E aí Kardec, então, lá na pergunta 149, ele pergunta, né, para o espírito lá, o que sucede à alma no instante da morte? E aí ele responde: volta a ser espírito, volta ao mundo dos espíritos, da onde estava momentaneamente separado. Mas não podemos esquecer que a gente vai ter esse processo aí do desencarne do nosso corpo. Ah, mas como que a gente pode fazer esse processo de uma forma mais, não sei, diria fácil ou não, enfim. É o que eu falo sempre, a gente, e o que o Djalma também fala aqui pra gente. A morte, ela, quando a gente sair daqui, a gente não vai mudar para o local para onde a gente vai. Vai continuar a mesma coisa, a gente, né, com as nossas demandas, nossas situações, nossas questões, tudo isso. Mas eu acredito que uma maneira da gente poder se desencarnar mais fácil, digamos assim, é o nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhecer, quanto mais a gente trabalhar os nossos conteúdos, eu acredito que fique mais fácil desse processo de desencarne. E aí, na pergunta 153, Kardec também pergunta assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? E aí eles respondem para Kardec: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, isso vem corroborar que a gente morreu aqui, é só o nosso corpo que está morrendo, né? E, lógico, esse personagem que eu vivo hoje aqui também vai se extinguir aí ao longo do processo, né? Não que eu vou chegar lá do outro lado e não vou mais ser Cleiton. Eu acredito que eu vá continuar sendo Cleiton até que eu tenha condições aí de me lembrar das outras vidas, de tudo que eu já vivi, encontrar as outras pessoas. Mas naquele primeiro momento, eu tenho certeza que eu vou estar lá e vou continuar sendo Cleiton, com todos os problemas que eu vou levar daqui para lá. Tudo vai caber o volume que eu vou dar para esses problemas que eu vou levar daqui para lá. Se eu vou ficar lá me cobrando, me punindo, como eu falei, eu vou aceitar como um aprendizado do que já aconteceu e não vou mais, enfim, praticar esses erros no futuro. Mas aí Kardec perguntou também, ele queria saber se era dolorosa a separação da alma e do corpo. E aí eles responderam que não.
né, que o corpo sofre muitas vezes na vida no momento da morte. Ele sofre ali, mas a alma não sofre nada. Então, lógico que o meu corpo vai sofrer, vai sentir a dor, mas a minha alma, a minha essência como espírito, não. Mas isso é um momento, é uma coisa que vai durar segundos. Não vai, a gente não vai ficar na eternidade lá. A pessoa vai lá e leva um tiro, não sei, enfim, uma facada. Ele não vai ficar ali na eternidade com aquele sentimento ali. Até mesmo que eu entendo que a gente tem que compreender que a espiritualidade hoje, ela é outra, né? Como a gente está lendo lá as obras de André Luiz aí, e é um livro, né, do Nosso Lar, que é o que o pessoal mais tem a referência, é um livro de 1932, eu acho, se não me engano, o ano. A gente não pode acreditar que as coisas não evoluíram de lá para cá. Então, o nosso sentido na história toda não é sofrer, não é ficar aqui na sofrência e muito menos na hora da morte, né? Então, a espiritualidade hoje, eu tenho certeza que ela é muito bem preparada para nos receber lá nesse sentido, de não ter esse sofrimento. E aí ele também perguntou, então, na pergunta 159, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí vai depender da sua consciência, de quem você tem consciência de que é. Se você era uma pessoa que só praticava o mal, né, que não quer o bem dos outros, nem isso, nem aquilo, acredito que você realmente vai se sentir ali uma vergonha perante os outros em relação às pessoas que possivelmente estejam lá com você, porque o seu conteúdo é como a gente vê, né? O nosso inconsciente vai vir à tona. A gente não vai ter como esconder. Eu sempre falo para as pessoas que quando nós estamos aqui encarnados, nós temos uma grande, não digo uma vantagem, né? Mas nós temos a possibilidade de esconder os nossos sentimentos. A gente pode estar aqui num grupo, como nós estamos agora, todos reunidos aqui, e cada um pensa de uma maneira, e eu não tenho acesso a isso. Mas no desencarne, né, quando eu chegar lá no mundo espiritual, para onde eu vou voltar, para onde eu, né, de onde eu vim, aí as pessoas vão saber, né? Olha, Cleito fazia isso, Cleito fazia aquilo, e aí que eu vou me cobrar. Então a gente tem que tentar sempre ser o mais correto possível, né? E praticar o bem, isso não tem nem que ser uma condição. Eu acho que isso deveria todo mundo ter que fazer, independente da situação que esteja vivendo. Mas infelizmente não é assim. E na pergunta 160, o Allan Kardec ele pergunta: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e os que morreram antes dele? Bom, no Livro dos Espíritos ele diz que sim. Eu já tenho as minhas dúvidas, né? Mas pode ser que eu seja recepcionado por um parente que já tenha ido, pela minha mãe que já foi na minha frente, enfim, meus avós, alguma tia ou alguém que eu já algum amigo, né, no decorrer da vida, que a gente vai fazendo as amizades e as pessoas vão. Mas eu acho que isso é tudo muito relativo. Eu não crio muita expectativa em relação a isso, se eu vou ser recepcionado pela minha mãe ou não. Acredito, sim, que alguém eu vou conhecer também. Eu não posso ir para um local que eu não vá conhecer ninguém, né, Djalma? Espero que não seja para quem eu esteja devendo aqui. Para, você tem que me pagar agora aqui, mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai ser bem recepcionado, independente se ser um parente, um amigo, ou quem quer que seja. As pessoas querem... A gente tem que acreditar que as pessoas querem o nosso bem, o nosso crescimento sempre. E aí talvez eu possa também ser recebido por uma pessoa que eu já tenha tido um contato em uma outra vida. Enfim, nessa pergunta não... Né, como é que se diz? Não tem como a gente determinar uma receita que vá funcionar para todos. E na pergunta 163, ele pergunta também assim: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Aí eles dizem que não é, que imediatamente não é bem o termo, que a alma passa algum tempo em estado de perturbação. Mas é o que eu falei antes. Se nós nos autoconhecermos, né, nós tivermos consciência
de tudo que a gente está vivendo, né? Como a gente sempre vê aqui, que a gente tem que viver o momento. A gente não vive o momento, a gente está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra. E na hora da morte vai ser a mesma coisa. A gente vai morrer ali e vai pensar um monte de coisa, vai relembrar, mas por que eu estou indo? Eu não queria ir, eu queria ficar. Mas, enfim, é uma coisa, é uma lei da natureza que todos nós já passamos milhões de vezes, vamos passar ainda outras milhões, né? E a gente tem que ter consciência disso e aceitar. Enquanto a gente ficar brigando com esse sentimento, com essa situação que ocorreu ali na hora do desencarne, a gente não vai desencarnar, a gente vai ficar preso ali, né? Aí eu já sou daquela linha assim, pode me cremar aí que é para eu já sair no pulo, que eu não quero ficar lá me remoendo não. Então a gente tem que ter sempre essa consciência aí do que está acontecendo com a gente e tentar assumir o controle. Lógico que é fácil chegar aqui e falar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Mas se a gente lá na hora, olha, eu lembrei lá da palestra lá que o Cleito falou, que eu tenho que ter consciência, eu acredito que as coisas sejam mais fáceis para a gente poder passar por esse processo, que a gente já passou muitas vezes, né? E como já está garantido aqui para nós, aqui, nós não vamos sentir, o nosso espírito não vai sentir dor nem nada, então deixa o negócio fluir, né? E aí eu queria eu também me deu assim a curiosidade de saber a diferença entre a morte e o desencarne. Foi o que eu falei, né? Agora há pouco. A morte é a sensação, a cessação, né? De todo o fluido vital que nós temos. Então nossas células vão aí morrendo e o coração para, enfim, para tudo. E aí o nosso corpo já era, não sobra mais nada, vai ficar aí, enfim, cada um vai escolher como quer, digamos assim, acabar com ele. Ou enterra lá, e aí vai ser um processo natural, né, das células irem morrendo, enfim, ou a gente parte para ação. Então não tem assim um é pior que o outro, um é melhor que o outro. Aí cada um escolhe o que quer, né? E o desencarne, então, é a libertação da nossa alma desse corpo, e aí a gente está livre aí para ir para onde tiver que ir. Mas se a gente for pensar, eu queria também falar uma coisa para vocês assim. Se a gente for pensar, no decorrer da nossa vida, nós temos aí, todo mundo teve aí nessa vida agora, alguma experiência com a morte, né? Eu tive várias já. Eu tive várias. Eu vou contar para vocês, acho que eu vou conseguir, como são várias, eu vou contar duas. A minha primeira experiência que eu tive com a morte foi quando eu era criança. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu ia sempre numa piscina lá na cidade lá onde eu morava. Essas piscinas públicas, né? E eu, como era um menino assim muito calminho, né? Muito atrevido, né? Sabe como é que é menino, né? Quer aprontar, né? Aí eu não queria ficar na parte das crianças, né? E lá no Paraná, de onde eu sou, todo bom paranaense, ele não sabe nadar. E eu até hoje eu não sei nadar, eu só sei nadar tijolinho, que é aquele que você entra na piscina e afunda. Aí o Cleitinho, né, não era gordinho como era agora, mas também não era aquele menino esbelto, né? Aí o que eu fazia? Eu não queria ficar na das crianças, eu queria ir na dos adultos, que era a funda. Naquela época não existia salva-vidas, não tinha nada como era, né? A gente eu falo que nós somos aqui todos sobreviventes, né? Que se a gente quem nasceu aí na década aí nos anos 75, 80, não sei se era para estar vivo, de tanta coisa que faziam com a gente. Eu viajava de carro, não usava cinto nem nada. Enfim, aí nessa piscina, ela ligava, olha como eram as coisas, ela ligava a parte funda com a parte das crianças. E aí tinha uma passarela, assim, lá, né, numa parte da piscina. O que o Cleito fazia? Ele vinha correndo e mergulhava na parte funda para sair na parte das crianças, e que tinha uma elevação. Mas era tudo calculado, né? A primeira vez eu fui ali, não, é meio metro eu vou conseguir. E aí cada vez mais eu ia aumentando. Até que um dia chegou, eu pulei, mergulhei, e eu não cheguei na piscina das crianças.
E eu falei, o que eu vou fazer agora? Até hoje, eu não sei quem foi que me salvou. Eu só sei que me puxaram pelos cabelos, alguém me puxou, eu vi uma mão assim na piscina. E aí, quando eu vi, eu acordei, eu já estava, né? Eu acordei, não digo assim, eu tomei consciência, eu já estava na parte das crianças. E naquele dia, hoje eu entendo que naquele dia ali eu morri. Eu morri em que sentido? Não morri, né? No sentido aqui de realmente ter a morte concretizada. Mas eu morri porque eu não era mais aquela criança. Eu deixei de ser aquela criança ousada, de querer pular, de querer fazer as coisas tudo, e comecei a tomar consciência das coisas que eu poderia ocasionar para mim. Então, nesse sentido que eu falo que a gente tem diversas experiências com a morte. A gente morre meio que, não digo diariamente, mas durante a vida a gente tem muita morte, porque a gente acontece uma coisa com a gente e a gente depois vira outra pessoa. E naquele dia eu tenho certeza que aquele Clayton, ele morreu. E eu nunca mais na minha vida tive coragem de fazer aquilo. E eu ganhei um trauma com isso, porque eu tenho medo de negócio de piscina, de mar até hoje. Até eu tenho um relato que uma vez eu estava naqueles negócios de banana boat, que o pessoal aqui nas cidades do Nordeste, e aí o cara do banana boat, ele virou, e eu falava assim, não vira, não vira. E aí, quando ele virou, eu caí, eu comecei a me desesperar. Aí a Alessandra veio para mim e falou assim, mas Cleiton, é só você ficar em pé, que a água aqui é rasa, para você ver o que aquela situação da piscina causou comigo, tá vendo? Mas eu entendo que naquele dia eu morri. Eu não era mais aquela criança. Se eu não tivesse acontecido isso comigo, eu falava, não, pode derrubar o banana boat, que não tem problema. Enfim. Mas é importante, então, a gente compreender aí essa diferença, então, da morte e do desencarne. Já pensou se eu desencarnar, se eu morrer afogado, como que vai ser? Eu vou ficar séculos lá achando que eu não morri, ou que eu morri, enfim, vou dar muito trabalho para o pessoal. Então, é isso que é importante, a gente ter consciência das coisas que acontecem com a gente. E um outro período que eu tive uma experiência muito forte com a morte foi de um acidente que eu tive quando eu tinha, eu acho que de 17 para 18 anos. Eu bati de moto. E aí eu bati uma moto que eu estava, né, pilotando naquela época, e eu bati numa velocidade assim tremenda. Eu estava, que acho que era 130, 140 quilômetros por hora. E isso me causou inúmeros problemas. Eu tive uma fratura exposta do fêmur, eu passei por várias cirurgias, eu fiquei internado mais de um mês e fiz fisioterapia, fiz não sei quantas cirurgias, enfim. E eu entendo que aquele dia eu também morri. Aquele Clayton, ele de 18 anos, ele tinha diversas possibilidades que ele ia fazer naquela época. E que aquele acidente, né, aquela morte ali que eu vivenciei, elas me proibiram, né, me tiraram a possibilidade de fazer os projetos que eu tinha, e aí eu tive que renascer de outra forma. Então, esse tema da morte, é importante a gente ter essa compreensão, lógico, né, do processo, da morte, do desencarne, mas também é importante a gente ter uma compreensão de todas as coisas que acontecem com a gente no decorrer da vida e que, de uma certa forma, nos matam, ou a gente mesmo se mata e não vê, né, não dá possibilidade, a gente mesmo se poda de não dar uma possibilidade da gente melhorar, de crescer, enfim, o que quer que seja. Mas isso daí eu vou voltar mais para o finalzinho. E aí, enfim, morremos, desencarnamos e chegamos. Aonde nós chegamos? Chegamos no plano espiritual, que é da onde nós originalmente nós viemos. Então, a vida espiritual, ela é a vida verdadeira, né? É a vida da nossa essência, né? Que Deus nos criou espíritos, né? Enfim, todo o processo aí lá do reino mineral, vegetal, animal e tudo mais, agora nós já estamos aqui no momento da evolução que nós somos espíritos. E nós estamos aqui, então, encarnados para passar um tempo aqui, e aí cada um, lógico, vai fazer o que acha que tem que fazer. Uns vão crescer, outros não vão crescer. Regredir, eu acredito que ninguém regrida, né? Enfim, mas morri, desencarnei, não fui afogado nem nada, acho que eu vou morrer aí
de velho, enfim, não sei, lá pelos 130, né? Acho que esses dias eu estava lendo que já vão falar que já tem gente que vai viver até os 150 anos. E aí voltei, então, para o meu plano espiritual, para a minha vida, que é a minha vida verdadeira, que é a vida espiritual. E aí estou lá, para onde eu fui, para onde eu estou indo, quem vai me receber, tudo isso é um grande questionamento, uma grande incógnita para todos nós. Mas a gente tem aí algumas, não diria assim, artimanhas, né? Nós temos aí algumas possibilidades que a gente pode fazer, de que a gente não precisa esperar chegar esse momento para determinar para onde a gente vai e com quem a gente vai ficar. A gente pode começar a construir desde agora, né? A gente pode começar a planejar essa volta, essa vida espiritual. O que eu vou fazer quando eu voltar lá? Olha, eu hoje, enfim, eu sou empresário, trabalho com turismo, tudo. Ah, mas eu quero, na próxima encarnação, ou quando eu voltar para o plano espiritual, eu gostaria de ser um engenheiro. Então, eu acho que eu tenho que, desde agora, começar a me interessar por esse assunto e começar, dentro das minhas possibilidades, começar a estudar a partir de agora. E aí, no meu desencarne, eu vou ter mais uma chance aí de ir para um local voltado a isso, porque eu já estou mentalizando desde agora para onde eu quero ir, para para essa possibilidade de ser um engenheiro na próxima. Quero voltar, eu gostaria muito de encontrar minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu era muito novo, eu tinha 14 para 15 anos. Vou encontrar ela? Não sei, mas eu acredito que eu posso desde agora começar a solicitar aí para a espiritualidade, para quando eu desencarnar, que eu seja recebido por ela, né? Não sabemos, mas as possibilidades são grandes, né? Então a gente também tem que ver o seguinte, que existem várias organizações, várias cidades espirituais por aí. Aqui no Brasil, depois eu vou até falar o nome de algumas, eu trouxe aqui o nome de algumas que nós temos, mas nós temos as organizações, né? Cidades voltadas para a questão de ser um socorrista, né? Para o estudo e desenvolvimento das artes, para pesquisas científicas, tudo isso. E eu, como sou trabalhador lá da ULI, né? A maioria do pessoal que conhece a ULI também, e aí eu trabalho com o nosso amigo Praxedes aqui, num ciclo que é justamente isso, de onde eu vim, né? E nós fazemos lá, então, as mediúnicas e né, esses espíritos, as pessoas vêm até a gente e eles contam para a gente onde eles estão e eles contam para a gente como foi esse processo aí do desencarne deles. Quem foi que recebeu, quem estava lá, o que eles fazem hoje, e tudo isso é mais ou menos baseado no que eu falei aqui. Então, tem muita gente que está lá, que está estudando, que está aprendendo uma coisa nova. A vida não vai cessar, né? Aquela história, olha, quando eu morrer eu vou dormir até não querer mais, só se for aquele pessoal lá dos mensageiros, né, Djalma, que não acredita em nada e estão lá dormindo, o pessoal vai lá, aplica passe, aí alguns deles aí acordam e saem correndo, e não, deixa correr que quando ele cansar ele volta, enfim. E isso eu quero chegar lá, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar parado lá. Lógico que você vai ter ali aquele tempinho, não, eu vou ficar aqui de boa, eu quero descansar, quero ler um livro aí do Djalma, né? O Djalma vai estar com um monte de livro novo publicado, enfim. Mas as possibilidades que você tem de continuar o seu caminho, a sua evolução, são enormes. E como eu falei antes, você tem que começar a trabalhar isso desde agora. Não espere chegar lá para você querer fazer alguma coisa. A dica que eu dou é o quanto mais cedo a gente tomar consciência, né, do que nós somos, dos conteúdos que a gente tem que trabalhar, a gente tem que aceitar a morte, a gente não tem que brigar com ela. Veja aí que ao longo da história a morte, eu enxergo que ela evoluiu com a gente, né? Ela deixou de ser um simples ritual lá do Homo sapiens que enterrava, virado para o sol, tudo. Não, a morte ela evoluiu com a gente e a gente foi evoluindo junto, todo mundo, um caminha junto com o outro. Mas não é uma morte no sentido de sofrer, é uma morte
de que esse personagem aqui ele tem que acabar e a gente vai com outro. E a gente vai seguir aí no caminho da nossa evolução. E tudo isso é muito ligado ao sistema de crenças que nós estamos inseridos hoje. Você vê que os egípcios tinham lá todo aquele ritual de 40 e poucas perguntas. Imagina você ter que ter as 42 negativas. Eu li hoje, Djalma, eu não ia passar nem da 10ª. Eu tô preso até hoje. E tudo isso depois o cara ainda tinha que, se ele não tivesse grana, né, coitado, o cara pobre não tem jeito, né? O cara não tinha grana para pagar lá o paraíso, tinha que o coração pesar menos que uma pluma para ele ir para um paraíso que eles falaram que ele ia ficar lá pescando com os animais lá, meu. Não, aí não dá, né? Aí ficar tocando a arca paraguaia não dá, não. Ou se não fosse isso, olha, o bicho aí, esqueci o nome, o bicho vai me comer. Depois inventaram um Shell aí, não sei aonde, que todo mundo vai para lá. Não, mas agora você não vai mais, né? Não, é um negócio muito complicado. Vamos ficar nessa daí, que é uma coisa simples, vamos aceitar, não vai doer, vai ser tranquilo para todo mundo. E a gente tem muita opção aí de cidades aí que a gente pode ir no Brasil e no mundo inteiro. Aliás, eu quero ir para uma cidade lá perto da Suíça, que eu já vou ficar por lá já. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas aí já vou garantir lá meu amigo Djalma lá na frente. Enfim. Feito isso, passado todo esse processo, geralmente o que a gente acompanha aí nas mediúnicas, né, desse ciclo aí, que é de onde eu venho, muita gente relata que passa por aquelas câmaras, né, que nós vimos lá no nosso lar, onde eles são ali tão, digamos assim, não digo resgatados, né, que eu acho que hoje a grande maioria nem deve passar muito por essa questão aí do umbral, porque eu acredito que a espiritualidade ela evoluiu muito nesse sentido. Mas então eles passam aí um momento nessas câmaras para que eles tomem, né, finalizem, né, esse processo de desencarne aí da alma para se desprender desse corpo, para que ele tenha consciência, né, de quem ele realmente é. E aí, feito isso, ele está livre para ele fazer o que ele quiser. Lógico que sempre dentro das possibilidades do nível evolutivo que ele está, né? Não tem como a gente acreditar que a gente vai sair daqui e já vai lá para o andar 5, 8, enfim, da escala evolutiva. Mas uma coisa é fato: quanto mais ligado à matéria nós formos, mais perto aqui da Terra a gente vai ficar. Eu, como sou uma pessoa que gosta de comer, né? Vai ser um problema. Vai ser um problema, né? Porque eu vou sofrer muito. Eu gosto muito de comer, todo mundo sabe. Eu digo, mas enfim, ele vem aqui em casa, eu vou na casa dele, mas eu vou ter que aprender isso, né? Vou ter que aprender realmente. Mas eu tenho certeza que eu vou me libertar disso e vou conseguir continuar aí nessa caminhada. Feito isso, a partir do momento que a gente tome consciência desse processo todo, a gente está livre para voar, eu diria, né? As possibilidades são infinitas para a gente. E desde que a gente se empenhe em fazer alguma coisa. Se a gente não quiser fazer nada, tudo bem, nós temos o livre-arbítrio. Você não vai fazer nada, mas alguém vai, em algum momento, vai escolher para você. Porque se a questão é que tudo ande, né, sempre crescendo e correndo para um lugar, a gente vai ficar lá no fundinho, alguém fala, opa, pega o gordinho lá, porque ele não pode ficar parado aí, né? Enfim. Temos aí alguma pergunta aí, Djalma, não? Deixe-me ver. Cleiton, Eliane Paulo, você acredita que no momento da morte sempre teremos um espírito para nos auxiliar na passagem? Olha, se você não acreditar no processo, certo? Você vai ficar sozinho, até que em algum momento você seja aí despertado por alguém. Mas se você acredita no processo todo, né, naquele de que isso é apenas uma passagem, é uma fase a qual você vai viver, você vai ter condições então de enxergar ali a espiritualidade que vai estar ali te dando apoio nisso.
mas se a pessoa não for consciente, eu acredito que ela não vai conseguir ter nesse primeiro momento, né? Ela não vai ter esse apoio. Fato isso que você vê aí nas mediúnicas de desobsessão, muita gente não tem consciência que morreu, né? E aí é aquilo que a gente viu aqui com o Djalma. Não pode falar, porque você pode causar um problema maior ali para a pessoa. Mas como nós estamos aqui, já conhecemos, né? É aquela coisa, se você não conhece, você tem a desculpa. Mas como agora a gente já tem um grau de consciência, já tem um grau de conhecimento, a gente não tem mais a desculpa de chegar lá nesse momento e não querer procurar esse apoio. Eu, quando for acontecer isso, eu já vou começar, pelo amor de Deus, manda uns 10 aqui para me ajudar, porque eu sou medroso. Mas é isso. Então, Paulinha Raquel, será que podemos escolher onde ir e ficar depois do desencarne? Ou temos que passar em algum lugar determinado ou imposto? Olha, eu não acredito que exista alguma imposição para a gente. Quem vai construir todo esse processo somos nós, através do grau de consciência que a gente tem em relação a isso. É o que eu já falei antes. Se você tomar consciência desse processo e você assumir ele como uma parte natural da sua vida, que você já passou, Paulinho, você não é a primeira vez que você vai morrer, você já morreu milhões de vezes, né? Aí você vai ter condições, então, de criar o lugar que você quer ir. Você pode, é o que eu falei antes, você pode desde agora já começar a mentalizar, olha, Paulinha acho que é enfermeira, né? Ela trabalha com saúde. Você pode, numa próxima, você falar, não, eu já quero fazer alguma outra coisa, e aí você vai ser direcionado para isso. Muito bem. Aqui tem um comentário da Eliane, na verdade foi o Paulo, que a Eliane chegou agora. Então, Eliane e Paulo. Um momento difícil quando estamos ao lado de uma pessoa especial e ela falece. É difícil ter essa compreensão neste momento, para quem está vendo, né? E para quem está coisa. Não sei. Diga aí, doutor. Como que é um momento difícil para quando ele está... Se você está vendo uma pessoa desencarnando, você tem uma compreensão desse momento. E a pessoa não tem. Quem está, Isso, né? pelo que eu entendi, quem está vendo a pessoa morrer. Não, eu acho. Eu entendi aqui que ele quer saber se existe alguma forma de ajudar essa pessoa ou não, né? Seria isso, De eu acho. ajudar, não. Ele diz assim, é difícil. Que ele acha difícil ter uma compreensão sobre a Ah, continuidade. sim, com certeza é difícil. É o que eu falei já antes. Uma coisa é a gente estar aqui falando, discutindo, é muito mais fácil, mas na hora de você viver um momento, lógico que não digo que vai ser diferente, né? Você vai ter todas as sensações de medo, você não está, né? Você não está preparado para aquilo, mas é um processo que a gente vai passar. É muito mais fácil você começar desde agora a tentar se conscientizar em relação a isso do que você deixar para o momento. No momento sempre é mais difícil. Mas também aí nessa questão de você ver uma outra pessoa que está desencarnando, seja, né, um amigo, um ente querido, ou enfim, qualquer pessoa que seja, uma coisa que você pode fazer por essa pessoa é orar por ela, né? A oração realmente ela vai ajudar nisso daí, para que essa pessoa tenha todo o apoio, né, da espiritualidade, enfim, é o que a gente pode fazer. A gente não pode tomar o lugar dessa outra pessoa para esse processo. Muito bem. Também vai depender das circunstâncias. Da circunstância, E da condição de quem está vendo o outro morrer, das ligações, de uma série de coisas, né? Tem muitos aspectos. E é claro que ver alguém, um ente querido, morrer não deve ser muito fácil. Você vê a pessoa. não, com certeza não. Isso aí não é. Eu tenho essa experiência, né, da questão da morte, que eu acompanhei todo o processo da minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer. Ela realmente levou muito tempo para, né, nesse processo dessa doença, foram mais de 3 anos. E aí ela foi definhando aos poucos. No final ela não andava, não falava mais. Mas chegou um momento que o meu pai, enfim, né, comigo e meus irmãos, a gente pediu uma missa lá na época, enfim, para que ela pudesse realmente descansar. E aí, depois disso, que foi, né, a família toda orando, né, em prol dela, tudo isso, ela não levou um mês, ela acabou falecendo. Então, eu compreendo que isso também
Não tinha mais o que ser feito. A gente tem que aceitar esse processo. Não adianta a gente ficar brigando ali que a pessoa não vá e sofre todo mundo junto, né? Todo mundo fica... Você fica de mãos atadas. Você não pode fazer nada por aquela pessoa, a não ser orar por ela para que ela possa passar por esse processo. E só para, né, a gente está chegando no finalzinho aí, uma coisa que é muito importante, a gente tem que compreender que existem também as cidades espirituais negativas, que são sustentadas pelas vibrações negativas, né? Eu sempre falo que tudo é uma dualidade, né? Nós temos metade bom e metade ruim, né, digamos assim. Então, essas cidades, elas realmente existem, tem muita gente lá, muita gente, mas por quê? Porque a pessoa ainda está nessa vibração, a pessoa não se desvinculou, principalmente, né, da questão material ou da maneira como ela for, né, que ela faleceu, que ela morreu, se foi, enfim, injustiçada ali, assassinada ou não. É muito difícil você trabalhar com essas pessoas. A gente vê muito isso nas mediúnicas de desobsessão, e a pessoa está cristalizada naquele momento ali, e essas pessoas, elas estão com essa vibração sustentando essas cidades aí voltadas para, digamos assim, nos atrapalhar, né? Mas aí já seria um assunto para outro dia. Muito bem. Mas, Diga aí, vai falar alguma coisa? não, você ia fazer uma pergunta Não, aí? aqui que tem o Laércio, deu uma aclarada no que se falou sobre o Egito, que quando o camarada não conseguia passar no julgamento, ele era comido por um Isso, crocodilo, que era o mamute, que é, era parte crocodilo, parte hipopótamo. Era uma mistura de hipopótamo com crocodilo. isso. Não, depois eu vou pôr no nosso grupo as 42 negativas. Eu não passei nem da 10ª, eu já fiquei por lá. Esse crocodilo aí está me pegando até hoje. Aí, mas ele fez uma correção, porque era parte crocodilo e parte chacal, porque chacal é o que gosta de comer carne podre, entendeu? É isso aí mesmo. Tem um nome aí, tem um nome disso A daí. deusa e a pluma da justiça da deusa Maat, né? O bicho lá tinha um negócio. Isso, Você tinha um livro dos mortos que ensinava tudo isso. Você tinha que decorar antes de morrer, porque senão já era. isso. Ah, Mas aí como que a pessoa ia decorar isso se 99% da população não sabia ler? É um negócio muito injusto. meu irmão, Jesus Cristo dizia: aquele que tem, mais se lhe dará. Aquele que não tem, olha, já era. Por isso que eu falei que a morte, ela vem evoluindo. Ela evoluiu em tudo isso, né? E hoje é um processo muito mais fácil de se aceitar. Mas aqui, ó, o que eu falei já antes, tudo isso é ligado ao nosso sistema de crenças. É isso que a gente tem que trabalhar na nossa mente, né? A gente tem que se libertar dessas crenças, né? De que a gente vai ter que pagar alguma coisa. Não, quando eu morrer vai ter uma banca lá examinando. Se tiver uma banca examinadora lá, eu tô lascado, eu não passo. Oh, Eu, ele comentou ainda para a Chet duas coisas. O processo da morte, deixando o mundo da matéria, pode ser considerado como uma passagem para a vida? Eu achei. É interessante esse comentário. Se a gente, né, se a vida espiritual é a vida verdadeira, Uhum. é uma passagem para a vida. Você não está morrendo. Você vai continuar a sua vida de uma outra forma, né, numa outra situação, num outro local, com outras finalidades que não aqui, né? Aqui, ó, aqui realmente aqui não é fácil, né? Como o Djalma já me falou algumas vezes, aqui viver tem seus percalços. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, né? Enfim, muita gente, né? Por conta dessa pandemia, mas com certeza morrer é um salto para a vida, muito. E Ó, a gente que vai dar o tom dessa vida, né? Eu que vou dar o tom dessa vida. Se eu quiser Aline, continuar lá, Aline faz uma pergunta que eu acho interessante responder. Orar na hora de morrer ajuda? ajuda. Eu acredito que ajuda. Se ajuda ali, como eu tenho experiência, né, do que aconteceu com a minha mãe, eu tenho certeza que aquela oração lá toda ajudou, que acabou porque ela não queria ir embora, mas ela foi, né? E ela hoje ela está muito melhor do que ela estava antes. Ela só estava aqui vegetando. Mas na hora do meu desencarne, se eu tiver consciência, eu vou orar, lógico, eu vou orar, eu vou pedir uma ajuda, um direcionamento, alguma coisa, eu tenho certeza que vai ajudar sim.
Pois é. E o Laerte, quando começou, o Praxedes terminou fazendo uma gozação aqui. Uma arte perguntava, quer que desenhe? E ele ainda Não, perguntou mas eu, o seguinte, o que é que significa o aumento da longevidade? o pessoal quer saber o que significa Ele, aumento da Praxedes, o longevidade? aumento da longevidade. Olha, esse tema da longevidade, para mim, é um tema que para mim sempre me causou, assim, não digo preocupação. Eu tive uma criação, assim, de que eu não quero ser dependente de ninguém. Então, se a longevidade, né, for proporcionado para a gente um sistema de que a gente possa realmente viver mais tempo, mas com uma qualidade de vida, eu consciente de quem eu sou e eu puder fazer pelo menos o mínimo, sem que eu dependa de ninguém, eu quero viver 1000 anos. Mas isso é uma opinião minha, né? Isso é muito pessoal para cada um. Mas eu acho que a humanidade só tem a ganhar. E desde que seja uma coisa com qualidade, né? Eu acho que não vai ter uma longevidade aí para que a gente fique lá no final, todo mundo lá, na cadeira de rodas, na cama, enfim, o que quer que seja. Né? Mas é um tema complicado. Aline Macedo botou sobre as cidades. Como você já disse muitas coisas sobre cidade, se preocupe não, Aline, vai ter uma cidade, você vai lá, fique tranquila, viu? Só não vá para nosso lar, porque eu não gostei muito daquele lugar, não. Ah, sim, deixa eu falar aqui o nome das cidades, aqui eu trouxe. Deixa eu pegar aqui o nome das cidades, eu vou falar para a Aline quais são aqui no Brasil. É isso que ela estava querendo saber, você falou. Ó, Foi isso, foi isso. nós temos aqui, ó, nós estamos aqui, cadê aqui a Bahia? Nós temos aqui Redenção, temos aqui no Nordeste também a Morada do Sol, temos o Porto da Paz, lá no Rio de Janeiro, lá, mas eu não vou passar lá no Rio. Temos aí da Regeneração, que fica ali naquela região ali do Distrito Federal, Goiás, enfim. Eu vou passar aqui no grupo para o pessoal ver. Temos lá no norte do Arco-Íris. O Brasil é cheio de cidades espirituais. Hein? A gente vai ter muita possibilidade de. Eu não quero ir para nosso lar. Nosso lar realmente eu não quero, não. Depois do que a gente leu, aí também Não, 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 não. as cidades daqui são tão. Tem uma tal Nova Aurora em São Paulo, mas são tão Tem. muitas que são colônias. Eu prefiro ir para as cidades europeias, americanas. Ah, mas tem na E Europa colônia, também. não Ó. quero Tem. saber disso, não. Não quero saber de nenhuma, não. Agora, eu queria complementar só uma coisa aí para Cleiton, pessoal. Ele disse uma coisa interessante que no Livro dos Espíritos está e que é corroborado. Primeiro, Ernesto Bozano falou sobre isso, depois o pessoal da experiência de quase morte, e finalmente a Elizabeth Kubler-Ross, com um livro, eu até baixei de graça aqui um PDF, sobre a morte e o morrer, que ela diz uma coisa interessante, o que o Cleiton chamou a atenção. Morrer dói. Vocês viram que ele falou sobre a mãe dele, período, aquilo é doloroso. Mas a morte em si não dói. O momento da morte não dói. É isso que é dito e isso já está comprovado. Nos livros de Bozano sobre a morte, por exemplo, ele coloca isso já no início do século XIX. E hoje já está comprovado, desde a experiência de quase morte, o doutor Raimundo Moody Júnior mostra isso. Inclusive, pessoas que quase morreram afogadas, né? Quando elas voltaram, se pergunta a ela, como é que você quer morrer? Disse afogado. Por quê? Porque no instante em que passa aquela agonia, é uma sensação tão grande de satisfação que a pessoa quer voltar a morrer assim. Mas, muito bem, meu amigo, foi muito bom o que você falou. Gostei muito. E vamos meditar nisso, hein? Porque eu não sei o seguinte, eu quero, por exemplo, chegar lá e que Cleiton esteja me esperando, compreendeu? É um desejo que eu tenho, que os meus amigos me esperem, compreendeu? Vai ser lá na Suíça ou não?
Então, vocês quiserem me esperar no momento que eu desencarnar, vocês me esperarem lá do outro lado, eu ficarei muito feliz, viu? Podem me aguardar. Mas, sim, muito bem. Mas eu só queria fazer um complemento aqui, Diga-me. rapidinho. Como eu falei, né, eu tenho assim milhões de histórias para contar, mas como eu falei de duas, né, de quando eu era criança, que naquele momento eu morri, e na minha adolescência, do acidente, que naquele momento eu morri, é muito importante que a gente preste atenção às coisas que nos acontecem, que de uma certa forma nos causam essa morte, mas que isso traga possibilidades para que a gente se melhore cada vez mais, porque às vezes a gente fica insistindo com alguma coisa, com uma situação, e a gente não sai daquilo ali. Então, em algum momento acontece alguma coisa, é um sinal para você, olha, esse aqui não dá mais, vá para o próximo. Então, quando eu digo na morte, é nesse sentido dos avisos que a vida nos dá para que a gente melhore cada vez mais e tome consciência e viva o momento. A gente não tem que ficar vivendo de passado, nem nada disso. A gente tem que viver o momento focado nele e, lógico, sempre pensando no futuro, numa coisa melhor, na sua evolução e, principalmente, das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente esquece, né, das pessoas que estão conosco, né, os familiares, enfim, que é o núcleo ali que a gente está melhor inserido. Mas é isso aí mesmo, pronto, acabou. E também tem uma coisa interessante nisso, viu? Você é a prova viva do que minha mãe dizia. Vaso ruim racha, mas não quebra. É isso. Verdade. Você hoje terminou de comprovar o que minha mãe dizia, entendeu? Vaso ruim racha. Sua mãe é uma sábia. A gente enverga, mas não quebra, né? Não é isso? Você incontável, bicho. Por muito menos, muita gente morreu. Entendeu? Foi. Agora, vaso ruim racha, mas não quebra. Isso não agora quebra. Eu tenho absoluta certeza que é uma verdade. Mas vamos orar agora. E obrigado, amigo. Vamos orar para partir da segunda parte. Ai, ai.